Senhor, nós agradecemos por tudo que o Senhor já tem nos permitido viver nessa noite, aqui juntos, na Tua casa, na presença do Teu povo. E agora, Senhor Deus, de igual forma, para a Tua palavra, nós queremos, Senhor Deus, consagrar e pedir, vem e fale as nossas vidas, os nossos corações. Use a minha vida para que eu ouça, assim como também possa ser instrumento do Senhor, e assim o Senhor ministrar individualmente a cada coração presente aqui nessa noite, porque a Tua palavra é alimento e nós precisamos dela. É assim que nós oramos e te pedimos nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Igreja, nós estamos no nosso mês de junho, chegamos a junho, e esse mês nós não nos dedicaremos a nenhuma pauta específica, nenhuma série, nós deixaremos um mês de tema livre, e será importante aproveitar também dessa maneira aquilo que Deus trouxer domingo a domingo para as nossas vidas. A mensagem, o tema de hoje que nós vamos olhar, a gente poderia chamar em nome do nome. E a nossa referência direta aqui, obviamente, é o nome de Jesus, o nome de Jesus que nós já louvamos, já reconhecemos, já confessamos em meio a algumas letras lindas que fizeram parte desse nosso momento de louvor ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, e nós vamos nos dedicar aos versículos que vão do 15 ao 23. Bíblia ou celulares, Efésios capítulo 1, versículos que vão do 15 ao 23. Eu faço aqui uma leitura na nova versão internacional NVI. Antes de nós irmos aqui aos versículos desse recorte, quero comentar um pouco do que vem antes dele, os versículos de 1 a 14. Isto porque nós vamos começar a ler esse trecho e ele vai começar assim, por essa razão. Então nós precisamos entender de qual razão do que Paulo faz menção aqui no 15, no que diz respeito ao que ele falou anteriormente. Efésios 1, de 1 a 14, é um conteúdo do qual Paulo ele começa ali falando na sua carta àqueles irmãos, falando sobre o projeto redentor de Deus, ou seja, a salvação em Cristo. E a mensagem de Paulo é: a salvação em Cristo tem um propósito, e é o propósito de glorificar a Deus, ou em outras palavras, ao louvor da glória de Deus. Você pode ver isso claramente nos versículos 6, 12 a 14. Então, depois de falar brevemente sobre o projeto redentor de Deus na salvação em Cristo, Paulo vai comparar o que esses irmãos de Éfeso estão vivendo em comparação, em referência a isso que ele introduziu nos versículos iniciais do capítulo. É isso que, a partir do versículo 15, Paulo se dedica e do qual nós vamos ler e aproveitar aqui nessa noite. Acompanhe então comigo a partir do versículo 15. O título aqui na NVI é Ação de Graças e Oração. O texto diz assim: por essa razão, desde que eu, Paulo, ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, vocês efésios, e do amor que vocês demonstram para com todos os santos, eu não deixo de dar graças por vocês, não deixo de agradecer por vocês, mencionando-os em minhas orações. Eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam: 1. A esperança para a qual ele os chamou; 2. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos; e 3. A incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, Deus, exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio,
e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. O que nós vamos ver aqui em resumo, irmãos? Nós vamos ver que então, início do capítulo, Paulo fala sobre a salvação em Cristo, que tem um porquê, tem um propósito, que é para o louvor da glória de Deus. E aí depois, a partir do versículo 15, ele vai falar sobre o que é a realidade de vida dos Efésios. É uma realidade de vida que manifesta a fé que eles tinham. E isso aqui não é pouca coisa, porque não é uma coisa simples manifestar fé. A fé não é algo natural do homem, a fé não é algo fácil ao homem, mas é algo do qual aqueles crentes estavam manifestando ao ponto de que Paulo, à distância, estava recebendo o testemunho dessa fé que eles estavam experimentando. Paulo também fica ciente do amor que eles tinham uns para com os outros, que isso era uma realidade presente, vívida, que ele, do qual aqui no nosso texto que lemos, ele agradece a Deus. Ele fala assim: olha, eu tenho muito a agradecer a Deus por ouvir falar da fé que vocês têm e do amor que vocês experimentam uns para com os outros. Mas Paulo não apenas agradece, como aqui ele vai fazer pedidos nessa oração, nessas orações que ele faz a respeito dos Efésios. E ele vai orar pelo crescimento deles, um crescimento que é estabelecido sobre algumas características, segundo o que Paulo menciona aqui. Um crescimento que vem na sabedoria espiritual de conhecer mais a Deus. E aí depois ele avança, e também um crescimento que vem no abrir mais e mais dos olhos espirituais deles. Paulo ora por isso a respeito daqueles crentes, desejando que isso acontecesse a eles, para que no abrir mais e mais esses olhos do coração deles, eles pudessem contemplar, se aprofundar em ver a esperança eterna de uma vida maior que não tem a ver apenas com o aqui e agora, mas para o mais além, que é a vida que se vive da vida da nova criatura, a gloriosa herança de Deus, reservada para todos aqueles que o amam, e pelo poder manifestante de Deus também, que se deu na pessoa de Cristo. Então Paulo ora desejando o crescimento daqueles crentes, e ele menciona essas três coisas. E nessa última aqui do poder manifestante, Paulo vai comentar um pouco, vai discursar. É um poder que vem desde a ressurreição de Jesus. Deus manifestou esse poder na ressurreição do Filho, glorificando ele, levando ele a se assentar à sua direita. E então Deus conferiu autoridade. O texto da grande comissão também, no fim de Mateus 28:18, vai falar: foi-me dada toda a autoridade. Jesus disse isso. Dessa autoridade que nós vimos aqui, da qual Deus designou Jesus como cabeça da igreja, mentor da igreja. A igreja que Paulo evidencia aqui, é muito lindo a gente ver isso, a igreja que é o corpo de Cristo, e é a plenitude daquele que enche todas as coisas, ou seja, a igreja segundo os desígnios de Deus, ela é a plenitude, o ponto máximo, o completo daquele que enche todas as coisas, ou seja, de Jesus que manifesta todas as coisas. A igreja é esse corpo de Cristo que deve manifestar Jesus em toda e qualquer circunstância, seja num dia, numa época, numa temporada muito boa, ou seja, talvez nos dias mais nebulosos e complicados da vida. Segundo o dito de Paulo aqui, a oração dele a respeito desses crentes é para que essa realidade esteja presente na vida desses crentes, de manifestarem a plenitude de Jesus que preenche todas as coisas por meio do corpo, que é a igreja, que é representada na igreja. Manifestação do poder de Deus em Jesus, presente e atuante. Quero trazer aqui algumas aplicações para a gente, em vista desse texto aqui que a gente viu, segundo o que Paulo disse àqueles irmãos. Primeira aplicação que a gente traz aqui para nós nessa noite, nós devemos trazer para as nossas vidas: a salvação em Cristo produz resultados muito claros no salvo. Nós vimos aqui que a salvação, ela tem um propósito, e é um propósito do louvor da glória de Deus,
do manifestar da glória, da beleza, da presença de Deus. Quando nós falamos essa frase, esse conceito, nós devemos nos lembrar que se estamos falando de um Deus santo, perfeito, maravilhoso, sem igual, o manifestar desse Deus deve se dar nessas condições também. E a salvação no salvo deve frutificar dessas imagens, desses exemplos. Louvor da glória de Deus, que podem ter em muitas expressões. Aqui Paulo vai dizer, exemplificar em duas delas. Paulo fala que isso é uma realidade nos Efésios. Paulo diz, olha, sobre essa salvação que eu discursei aí nos versículos anteriores, em vocês eu posso constatar isso de duas maneiras. Posso constatar isso por meio dessa fé destacada. No tempo ali do primeiro século, onde havia muita influência da filosofia, muito ceticismo, muita dúvida, esses crentes estavam vivendo, sim, uma fé que era notável, uma fé que era elogiável, uma fé que dava no que falar e que fez chegar até aos ouvidos de Paulo. Paulo também destaca um fruto aqui, o amor demonstrado entre eles era um amor perceptível, era um amor que era reconhecido. As pessoas percebiam isso. E nós devemos trazer isso como aplicação direta para nós também, nos nossos tempos, nos nossos dias. Nós devemos pensar, irmãos, sobre a salvação que recebemos de Cristo, se ela produz, demonstra resultados atestáveis aos de dentro e aos de fora. Paulo aqui é alguém de dentro, e alguém de dentro, participante do corpo de Cristo, mas à distância, fica sabendo desse bom impacto que a salvação daqueles crentes produzia no dia a dia de vida desses crentes. E ele recebe isso como informação, ele fica feliz por isso, ele ora, ele agradece por isso. Nós devemos pensar se as nossas vidas para os de dentro também têm se tornado esse bom testemunho da verdade que cremos, da verdade que acreditamos, verdade que dá indícios de uma vida pautada na palavra de Deus, uma vida que concretiza os conceitos da Bíblia na prática de vida. Nós vemos isso de uma maneira muito clara aqui, e isso deve ter um impacto para nós. Nós também devemos pensar sobre o que diz respeito sobre a inversão também, a inversão de vida, porque a glória de Deus, ela vai trazer a gente para uma realidade que sem ela, a gente não vivia, e isso deve estar totalmente presente também no nosso dia a dia, deve estar muito destacado para nós, inclusive quando nós manifestamos essas características. Paulo fala sobre essa fé que é destacada, que é constatada pelos que vivem por perto, pelos que são de dentro, e ele promove essa ideia aqui. A gente deve trazer e fazer refletir sobre nós também, se nós vivemos essa fé de uma maneira destacada nas nossas vidas também. Nós também devemos pensar se o amor está presente em nós como fruto, como reflexo, como uma consequência dessa salvação que nos impactou e que nos alcançou, porque nós não temos escolha senão viver coerentemente com isso que é um princípio cristão. João 13, o Evangelho de João 13:35 vai dizer, Jesus está dizendo, olha, nisto as pessoas conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, se vocês são discípulos do Mestre Jesus, o Mestre do amor, se vocês viverem o amor, vocês demonstrarão que servem o Mestre do amor. Nós devemos pensar sobre isso a respeito das nossas vidas, a respeito da nossa salvação, se ela traz esses frutos constatáveis, esses frutos que são uma consequência pura e inevitável por estarmos alcançados e sermos frutos desse discipulado que há conforme o seguir o Mestre Jesus. Segunda aplicação que eu trago aqui para nós nessa noite tem a ver com essa vida do salvo, que deve prever sim crescimento. A vida do salvo deve ter a ver com o crescimento, e é isso que Paulo abordou ali, quando ele disse isso, ele olha e fala assim, olha, eu tenho que agradecer por vocês, tenho, mas depois de agradecer, eu sei que vocês precisam de mais, e isso deve estar para as nossas vidas também, nós devemos trazer esse aproveitamento para nós também. O que Paulo comenta àqueles irmãos é, olha, sobre sabedoria espiritual, é algo que Paulo deseja àqueles irmãos, Paulo deseja que eles tenham discernimento do Espírito, sobre discernir as coisas, entender o que é do Espírito, o que não é, definir aquilo que vem da parte de Deus, o que não é.
E tudo isso tem a ver com o processo também, segundo o que nós lemos aí, de conhecer mais de Deus. Tendo sabedoria espiritual e conhecendo mais de Deus, nós naturalmente tomaremos decisões mais sábias. Nós adotaremos caminhos que são totalmente conformes à vontade de Deus. E tudo isso como um fruto de um conhecimento de Deus. Porque se nós estamos caminhando com Deus, se nós estamos próximos a Ele, se nós temos partilhado dEle, recebido dEle o que há de mais precioso, como é que isso de tão precioso não vai impactar e transformar as nossas vidas? Quero ler aqui alguns versículos, 2 deles de Oséias, que diz, Oséias 4,6 vai dizer assim, Deus dizendo naquela situação em contexto ao seu povo: o meu povo foi destruído por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Nós precisamos entender a importância desse conhecer de Deus, que tem a ver com nos manter no alvo, no rumo, na perseverança da vida com Deus, pois sem conhecer a Deus, nós nos desviaremos, nós erraremos o alvo do nosso dia a dia, nós fracassaremos. É por isso que Paulo ora e deseja que esses irmãos cresçam e cresçam muito mais no conhecer a Deus, no partilhar a Deus, no participar em Deus, daquilo que Deus tem para a vida deles, e isso deve estar colocado para nós também. Oséias 6,3 é um outro versículo do qual existe um chamado, e nós podemos aproveitar para nós também, quando diz, conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Ou seja, se você conhece a Deus, se você tem sido abençoado, se você tem sido contemplado por tudo isso, isso é maravilhoso. Mas saiba que tem muito mais de Deus para a sua vida. Existem novas porções do Senhor para a sua vida. Existem dimensões das quais você nem faz conta, mas se você em fidelidade buscar e perseverar na sua busca ao Senhor, coisas novas, grandes, maravilhosas, Deus trará para abençoar a tua vida. Grande problema é quando a gente acha que de alguma forma a gente já conheceu a Deus, a gente já percorreu alguns bons anos, a gente já detém o conhecimento de Deus como se fosse algo do qual pudesse ser esgotado, pudesse ser dominado, pudesse ter um período de tempo do qual você dominasse esse conteúdo e isso por si só já estivesse suficiente para a sua vida. Mas o que a palavra de Deus diz que Deus deseja que a gente busque-o e cada vez conheçamos Ele mais e mais. Oséias 6,6 é outro versículo que vai dizer, o que Deus prefere é que a gente o conheça mais e mais, ao invés de ficar tão se dedicado aos sacrifícios, aos holocaustos, naquele contexto do que o texto diz aqui. Porque o povo daquele tempo, e por que não também de muitos outros tempos, as pessoas são muito dadas ao sacrificar, ao querer apresentar algo para Deus, ao querer mostrar algo para Deus, mas Deus Ele quer que de fato exista uma intimidade, um envolvimento, um conhecimento, uma partilha, um revelar-se. Vínculos cada vez mais profundos das quais se possa conhecê-lo e experimentar tudo aquilo que Ele tem a dar para todos nós. Nós vemos também que Paulo deseja o crescimento desses irmãos, e ele fala assim, olha, eu desejo que os olhos dos corações de vocês sejam abertos para ver a esperança eterna e a gloriosa herança de Deus, e essa esperança eterna e a gloriosa herança de Deus tem a ver com esse plano tão grande do qual Deus tem para as nossas vidas. Um plano de viver algo poderoso, de viver algo que realmente nos leve para nos reentender a nossa própria vida como muito mais daquilo que nos é permitido viver aqui. Viver no aqui e agora já a alegria que há daquele que já está na presença de Deus, daquele que já é filho de Deus e tem isso como uma condição para toda a vida, para toda a eternidade, para toda a existência da qual Deus tem reservado para nós. Porque senão nós viveremos uma vida que projete e busque em ideia algo maior, mas muito limitadamente. E o que Paulo quer e deseja para os irmãos aqui de Efésios é que eles vivam sem limites a grandeza da beleza que há desse algo maior do que Deus preparou para aqueles que vieram para o reino da luz. Hoje pela manhã na EBD a gente ainda vinha comentando um pouco disso, falando sobre como a vida de Paulo ela era muito destacada nesse aspecto. Paulo vivia dias difíceis servindo ao Senhor,
dificuldades muito estabelecidas, duras provas, mas ele não titubeava, ele não fracassava, ele não perdia o foco. Ele viveu com fidelidade, com energia, com entusiasmo até o último dia de vida, porque ele tinha uma noção completa dessa esperança eterna e dessa gloriosa herança que Deus tinha reservado para a vida dele. E isso não tirava ele do foco em momento algum. Em todo o tempo ele estava ali dedicado, prostrado, rendendo ao Senhor, mesmo quando ele estava sozinho, em situações das quais a gente poderia achar das mais injustas e até sendo injustiçado por Deus, como tantas pessoas às vezes acham, abandonado na prisão e abandonado numa prisão por motivos injustos. Paulo estava ali com energia, com vigor, com alegria por ser do Senhor, por ter sido chamado das trevas para a maravilhosa luz, para viver a intensidade de tudo aquilo que Deus trouxe para a vida dele. Como alguém que viveu isso, Paulo ora isso pela vida desses crentes. E Paulo também ora pelo poder manifestante de Deus em Cristo, que está disponível para todos nós. E isso também faz parte do que nós temos para hoje à noite, de pensar esse poder manifestante de Deus, que é reservado no nome de Jesus. Atos 1:8 vai dizer: vocês receberão poder para ser minhas testemunhas. Nós já passamos por esse texto, por esse versículo, dado o momento nesse ano aqui. Esse poder é algo que vai nos levar para uma nova condição e realidade de vida. Um poder do qual a gente vai viver o ministério, vai viver o chamado de Jesus com alegria, com entrega, com muita satisfação, sendo preenchido por aquilo que só Jesus tem para dar. E tudo isso nós devemos trazer e aproveitar para nós também. Paulo orou sobre isso para aqueles crentes, isso está para as nossas vidas como necessidade para crescimento também. Nós também devemos crescer em alcançar mais e mais vidas sábias, vidas de pessoas que conhecem a Deus, que caminham com Deus, que se aprofundam em conhecer a Deus. Irmãos, é muito fácil falar sobre Deus. É muito fácil tecer discursos ou falas sobre Deus. E até pessoas que não creem em Deus discursam palavras assim. Mas é diferente quando você caminha com alguém que você conhece. A gente lembra das palavras de Jó que diz: olha, antes eu te conhecia numa dimensão muito limitada, só de te ouvir falar, eu te ouvia falar de outras palavras de outros homens, talvez até te ouvia falar da minha própria boca, mas agora os meus olhos te veem, eu te conheço, e é essa dimensão do qual Deus quer que nós o conheçamos. Essa linha direta, pessoal, particular, íntima, de receber, de perceber, de entender Deus, de ouvi-lo, de ser trabalhado por Ele, de ser amado, de ser disciplinado, de ser conduzido, reconduzido, reorientado em tudo daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Isso envolve um processo de conhecimento profundo, envolvimento, uma total entrega. E quantas vezes pessoas, crentes, cristãos, gente que até assumiu uma decisão, tem vivido um auto-engano porque tem se perdido em meio a um conhecimento limitado de Deus. Pessoas que acham que já de alguma certa maneira já se encontraram com aquilo que tinha por conhecer de Deus, já se acham doutas o suficientemente a respeito de Deus e não têm se permitido experimentar daquilo que há de mais profundo em conhecer mais e mais do Senhor. Nós também devemos orar, como nós cantamos aqui, pedir: abra os olhos nossos espirituais do nosso coração para enxergar o que Deus dispõe para as nossas vidas. Abra os nossos olhos para que a gente participe dessa esperança, dessa herança que não tem a ver somente com o futuro, mas que traga um impacto para o agora também, que nos se organize, nos fazendo nos arrebatar de tudo quanto é apego às coisas que têm a ver com esse mundo e que vão ficar nesse mundo, que vão passar desse mundo e que não produzem de fato a grandeza e a expressão de quem Deus realmente é, para que assim, debaixo do nome do Senhor, a gente experimente esse poder manifestante. Esse é o crescimento do qual Paulo orou por esses crentes, e nós devemos também sermos solicitados em querer crescer, em querer nos aprofundar, em queremos vivermos mais de Deus, para além da teoria, para além do conhecimento, caminhando junto, tendo os olhos do coração aberto para viver tudo isso. Meu terceiro e último ponto que eu abordo aqui, aplicando para nós: a vida do salvo é essa vida que deve ser vivida em nome de Jesus. O que quer dizer? No poder e na autoridade de Jesus. Poder e autoridade dadas pelo Pai.
Perceba e entenda, Deus deu autoridade ao Filho, mas quando nós vivemos em nome de Jesus, quando nós dedicamos uma vida a ser vivida em nome de Jesus, esse poder e autoridade é nos outorgado para participar disso, representando Jesus, porque é disso que tem a ver quando nós proferimos e expressamos essa expressão em nome de Jesus, representando a Ele. A realidade de vida do salvo é essa, de representar o seu mestre, é representar a presença dele que pode não estar presente corporeamente, mas está presente na vida daquele que se coloca a viver segundo os seus princípios, segundo os seus caminhos. No Novo Testamento a gente vê muitas expressões dizendo dessa vida que é vivida em nome de Jesus. As nossas orações a Deus devem ser feitas em nome de Jesus, porque Ele é o único mediador entre nós e Deus. Devem ser feitas em nome de Jesus. A disciplina bíblica relatada em Mateus 18, nós vamos estudar dela em breve. Ela fala que é essa que é experimentada na presença de 2 ou 3 que representam Jesus quando estão reunidos no nome de Jesus. A Bíblia, no Novo Testamento, também vai dizer que há recompensa para aqueles que recebem aos que vêm em nome de Jesus. A Bíblia também diz que sinais acompanharão os que creem e que no nome de Jesus expulsarão demônios, manifestarão poder. A vinda do Espírito Santo aconteceu segundo o que Jesus pré-anunciou, no seu nome. Os batismos são feitos no nome de Jesus. A vida de toda nova criatura se dá na dimensão e no caminhar que se dá no nome de Jesus, porque esse nome tem poder, esse nome transforma a vida, esse nome dá propósito, dá direção, esse nome, ele é maior que qualquer outra coisa que o homem possa conhecer. Nós vemos em Mateus 28, 18, nós já citamos ele aqui quando Jesus, ele próprio disse da autoridade que ele recebeu do Pai. Filipenses também 2, de 9 a 11, nós cantamos ele aqui, que diz que tendo sido Jesus obediente até a morte de cruz, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui existe uma mensagem nesse hino aqui do Novo Testamento, que tem a ver com o que Deus fez, mas que isso vai ter um eco, isso ainda vai acontecer numa dimensão futura. Mas enquanto tudo isso está no curso de acontecer, nós somos os filhos de Deus que podem viver vidas no nome de Jesus, representando Jesus por atos, por palavras, por compromissos de vida, representando a Jesus e manifestando o poder dele, vivendo não mais a própria vida, mas a vida de Cristo, conforme Paulo também disse em Gálatas 2:20, crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E nessa vida que se vive de Cristo na própria vida, a autoridade por meio do Espírito Santo, para que, representando a Jesus, se viva a grande vida, o grande propósito de Deus. Autoridade para quê, pastor? Autoridade, a vida no nome dele, para quê? Para manifestar a nova vida que ele nos deu. E aqui nós finalizamos esse tempo pensando na igreja, onde existe a expressão maior e máxima disso. Quando nós olhamos para a realidade da igreja, quando nós entendemos essa dimensão de crentes que vivem comprometidos a isso e são chamados pela própria palavra de Deus como corpo, isso representa a plenitude, o enchimento completo daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento. Isso mostra o grande propósito que existe para todos nós, para as nossas próprias vidas, de vivermos vidas que de fato cresçam, uma vez salvos, produzam o resultado dessa salvação. E não apenas fique-se nisso, mas que cresça mais e mais, vivendo no poder que há no nome de Jesus, para representar Jesus. E na dimensão da igreja, esse ajuntamento daqueles que vivem segundo esse propósito, existe esse grande objetivo de representar Jesus em toda e qualquer circunstância, em todas e qualquer coisas, há essa possibilidade. Eu convido você que pense nesse momento sobre tudo isso que nós olhamos e reflita sobre a sua própria vida. Esse é o momento do qual nós podemos pensar sobre o que nós temos vivido, à luz desse exemplo, à luz desse texto aqui do apóstolo Paulo, e pensar sobre o que temos vivido.
Se de fato nós podemos pensar assim, a minha vida prática, o meu comportamento, aquilo que eu produzo o tempo todo, de segunda a segunda, traz resultados imediatos, óbvios, claros, da salvação que eu recebi em Jesus Cristo. Há indicadores notórios, muito objetivos daquilo que eu recebi da parte do Senhor, que transformou a minha vida e que causam esse impacto para os de dentro e para os de fora. Segunda pergunta que nós temos a refletir nessa noite tem a ver com o crescimento que estamos ou não vivendo. Estamos ou não experimentando isso da forma com a qual Deus deseja e espera de nós. Paulo orou por isso para aqueles irmãos, e nós devemos colocar as nossas vidas à luz desses entendimentos que nós olhamos aqui. Somos aqueles que têm vivido essa sabedoria espiritual por meio do processo de conhecer e conhecer e conhecer mais a Deus, porque perceba que uma coisa está totalmente ligada à outra. Nós queremos sim conhecer, ter a sabedoria, nós queremos ter ações que são frutos da sabedoria, mas muitas vezes não temos nos dedicado a conhecer mais e mais e mais de Deus. E aqui, segundo as palavras de Paulo, uma coisa vai andar totalmente ligada à outra. A sabedoria será um fruto de um processo de conhecer mais a Deus, porque conhecendo e participando mais e mais da vida de Deus e com Deus, isso trará a sabedoria que as nossas vidas precisam e mudará cada vez mais os nossos atos, produzirá os frutos de Deus. E tudo isso de uma forma também, um crescimento que vem pautado em corações que estão cada vez mais abertos, com os olhos abertos a toda a vida e toda a promoção de Deus para as nossas vidas, dentro daquilo que Ele já nos deu e que estão disponíveis para todos nós. De uma forma a viver uma vida que manifeste o nome de Jesus em atos, palavras, segundo aquilo que Jesus disse: em meu nome vocês farão, em meu nome vocês produzirão, em meu nome vocês serão testemunhas, em meu nome vocês me representarão, vocês serão meus discípulos, quando vocês manifestarem amor uns para com os outros, quando vocês obedecerem ao Pai, quando vocês seguirem os meus ensinamentos. Nós temos que olhar para essa vida que há em Jesus, por meio de Jesus, por meio do nome dEle, entender o quanto temos vivido essa dimensão nas nossas próprias vidas. Porque senão a gente poderá estar cadenciado a um auto-engano de viver uma religiosidade limitada, muito precária, e assim não viver a grandeza do que Deus tem para as nossas vidas. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante. Senhor, nós estamos aqui colocados diante do Senhor, e a Tua palavra aberta, o texto exposto, o texto apresentado, nos dá condições claras, Senhor Deus, de enxergar o que precisa ser diferente para as nossas vidas, conforme aquilo que o Teu Espírito Santo nos apresenta. Senhor, e aqui, por mais que seja, Senhor Deus, o relato de Paulo com aqueles irmãos ali daquela cidade, daquela região, esse texto fala conosco hoje e nos provoca também, Senhor. O Senhor não nos salvou para que a gente simplesmente tenha um selo, tenha uma condição, tenha algo do qual nós de alguma certa forma ficamos felizes em receber, mas tudo isso vai gerar uma nova condição de vida que deve acontecer, deve ter a ver com tudo que já experimentamos. Esse é o tempo de nos questionarmos sobre tudo isso, Senhor Deus. Se nos nossos dias, nas nossas vidas, dentro da salvação que recebemos, se temos experimentado, Pai, a grandeza de uma salvação que produz seus frutos que são inerentes a ela. Devemos ser confrontados a isso, Senhor Deus, porque o Senhor nos chamou para a luz, para brilhar a Tua luz. Não somente sermos alcançados por ela, mas para brilharmos ela a um mundo de trevas. Senhor Deus, o Senhor também tem e quer, Pai, que nós cresçamos e cresçamos, que nós vivamos vidas sábias que são resultado imediato de pessoas que conhecem e conhecem e conhecem mais a Deus, que entendem que o Senhor é grande, é majestoso, é incomparável, é sem igual e é inesgotável para conhecer também. Porque quanto mais conhecemos do Senhor, Pai, mais nós sorriremos para uma vida linda, cheia do manifestar da Tua bondade e graça, Senhor Deus. Uma vida que mostra uma esperança sem fim,
uma herança gloriosa que o Senhor preparou para nós, e que nos levará a essa condição de vida de viver pelo Teu nome, viver para o Teu nome, de manifestar, ó Pai, esse nome que há poder, que está sobre todo nome, que está sobre todo homem, que está sobre todo poder, majestade, sobre tudo que há. É o Teu nome que importa, e quando entendemos isso, Pai, e conhecemos o Senhor mais e mais, e tivermos os nossos olhos abertos a isso, Pai, Senhor Deus, nós viveremos o reino em cada minúcia da nossa vida, e o Senhor quer isso para cada um dos Teus filhos nessa noite. Então toca-nos, Senhor Pai, segundo a Tua palavra aqui, porque temos muito a viver isso, Senhor Deus, e que o Teu povo não se omita a esse compromisso, Senhor Deus. Toque em cada vida aqui, no que diz respeito ao que isso deve ser diferente, a um compromisso que deve ser renovado, que deve ser refeito, para que assim, ó Pai, a gente viva, ó Pai, novos e lindos instantes com o Senhor, dentro do que o Senhor tem a acrescentar ao Teu povo. E Pai, conclua essa obra maior na expressão da Tua igreja. Somos corpo, Pai, e esse corpo deve, Senhor Deus, estar totalmente manifestante a respeito dessa vida no nome, essa vida que expressa o poder, a autoridade do nome, e assim, Senhor Deus, sendo a plenitude, ó Pai, no nosso meio representado, em meio aos nossos muitos membros, Ele manifesta o Teu poder, Senhor Deus, poder que tem a ver com o próprio Jesus, que se faz presente, que é representado pela vida de cada membro do corpo que vive em nome do nome, Senhor Deus. Que assim a gente viva, ó Pai. Esse é um chamado, esse é uma convocação individual a cada um de nós, Pai, do qual cada um deve um compromisso ao Senhor, e não permita, Senhor Deus, que a gente saia indiferente a essa mensagem que a Tua palavra nos traz. Não permita, Senhor Deus, que corações saiam endurecidos ou indiferentes a isso, mas que haja, Senhor Deus, uma reconvocação, Pai, um rechamado, Senhor Deus, aos compromissos, aos novos tratos, aos novos objetivos que se deve haver da vida, que se vive em nome de Jesus Cristo, Pai. É assim que nós oramos, é assim que nós te pedimos humildemente nessa noite, e sim, nós fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém.